Não? Vou. Glória a Deus. Boa noite, igreja, mais uma vez, a paz do Senhor, amém? Aleluia. As bênçãos que o pastor Heber conta, a gente vê que o nosso Deus, Ele é um Deus de milagre, não é verdade? Ele é quem nos dá a direção em tudo que nós vamos fazer, é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos fortalece, porque o nosso Deus, irmãos, a base do cristão é a oração. O cristão que não ora está tendo falha com o nosso Deus, mas nós precisamos estar orando. E a palavra que Deus colocou no meu coração, a irmã a Marisa, quando estava orando, Deus confirmou com ela, que é o Salmo de número 103. O salmista Davi escreveu esse salmo. Não sei se você sabe, mas os salmos falam a terceira pessoa. Só que Davi, nesse salmo aqui, ele está falando com ele mesmo. E a palavra de Deus diz assim, o Salmo 103. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo quanto há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara de todas as tuas enfermidades. Aleluia. Nós podíamos dar um tema para essa mensagem, né? Uma vida que lembra da bondade de Deus. Veja que o salmista Davi, ele está falando com a alma dele. Bendiz a minha alma. Ele está falando por que a alma dele estava triste. Sendo que Deus cura, liberta, sendo que Deus dá provisão, então ele fala para dentro dele mesmo, bendiz a minha alma, e tudo quanto há dentro de mim, bendiga o seu santo nome. Você já se conversou com você mesmo? No momento que você está sozinho, angustiado, aflito, no momento de tomar uma decisão, você já falou com você mesmo? Dentro de você? Quando muitas vezes aquela mágoa chega, você tem que falar com você. Alma, por que você está triste? Deus te abençoou, Deus te traz cura, Deus supre as nossas necessidades. Por que você está assim? Por que você está triste? Vamos louvar a Deus, porque Ele é quem perdoa todos os nossos pecados, irmãos. É Deus quem nos perdoa, irmãos. É Ele quem nos perdoa. Então, o Salmo 103, como todos sabem, foi escrito por Davi. É um salmo de adoração e gratidão a Deus. E muitas vezes nós somos ingratos com o nosso Deus. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus pelos livramentos. Muitas vezes nós não agradecemos a Deus pela nossa vida, pelo que nós temos, pelo que nós conquistamos. Então, Davi está falando para ele, não esqueça de Deus. Mas tem muita gente que esquece de Deus. Tem pessoas que Deus abençoa, tem pessoas que chegam na igreja toda arrebentada, Deus restaura ela, aí depois ela vai embora e ela não agradece a Deus. É uma pessoa ingrata. Aí ele diz assim, bendiz, ó minha alma, ao Senhor. Ele está ensinando que mesmo quando as emoções faltam, a alma precisa escolher adorar. Quantas vezes talvez você chegou aqui sem vontade de vir para a igreja? Por que você está pensando que não acontece comigo, não? Tem dia de domingo que não dá vontade de vir, e ficar sentado em casa assistindo. Agora que tem jogo da Copa, né? Ficar assistindo o jogo. Mas aí o Espírito Santo de Deus vem. E irmãos, você sabe que é uma coisa, que é o inimigo que faz isso daí? Porque quando você chega na igreja, aquela falta de vontade acaba na hora. Você vem, adora ao Senhor, você sai daqui alegre, você sai daqui contente. Por quê? Porque o inimigo tenta de todas as formas impedir das pessoas adorar o Senhor.
Porque se você ler a história dele, ele foi um adorador, ele era um anjo de luz. Ele era o único anjo, era um querubim ungido, o único querubim ungido do Senhor. Ele andava no meio das pedras afogoadas, de fogos de Deus. Ele andava ali, ele era um anjo de luz. Se nós, quando chegarmos na eternidade, nós perguntar para o Senhor, falar: Senhor, quem era Lúcifer? Ele vai dizer: ele era o único querubim que podia chegar até o trono. Mas ele fez o quê? Quis ser igual a Deus. Então, irmãos, há dias em que nós sentimos a vontade de desistir. Pergunta aí para o pastor para a irmã Marisa. Quantas vezes não chegou? Já viu aqueles lutadores quando está apanhando no ringue, o cara tem que jogar uma toalha porque senão ele morre? Pergunte quantas vezes já pegou vontade do balde de chutar: eu vou viver a minha vida. Mas aí na mesma hora o Espírito Santo de Deus vem, aí começa você a lembrar dos benefícios que Ele tem feito na sua vida. É isso que o Espírito Santo faz, é despertar nós a buscarmos a presença do Senhor. Mas a nossa alma, irmão, precisa ser lembrada de quem é Deus. No momento que você tiver: eu não vou hoje na igreja, não, você fala assim para a sua alma: e alma, mas foi Deus quem nos perdoou? Foi Deus quem te perdoou? Por que eu não vou louvar a Deus? Por que eu não vou engrandecer esse Deus? Por que eu não vou exaltar ao Senhor? Não, eu vou em nome de Jesus. E quando se pisa naquela porta ali, aquela vontade de desistir já sumiu em nome de Jesus. Então, irmãos, nós somos muitos esquecidos das bondades de Deus, dos livramentos que Deus tem dado, das curas que Deus tem liberado. Nós, muitas vezes, irmãos, esquecemos de tudo que o Senhor tem feito, da vida que nós, muitas vezes, levamos ou vivemos. Então, a importância de você realmente falar com o Senhor: Senhor, cuida da minha alma, cuida dos meus sentimentos, cuida da minha vida, eu preciso da tua direção. Então é isso que o salmista está querendo dizer para nós. Você acha que Davi, um rei, irmãos, poderia estar em qualquer país naquela época? Poderia chegar, se fosse na época de hoje, ele poderia chegar e falar: hoje eu vou assistir a Copa lá nos Estados Unidos com tudo pago. Ele poderia. Mas aí ele fala assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O prazer de estar na presença do nosso Deus. E ele fala: vale mais um dia em tua presença do que em outros lugares 1000. É preferível estar na casa do Senhor do que habitar nas tendas dos ímpios. Por quê? Porque lá Deus me conhece e eu conheço Deus. Aleluia! É esse Deus que você tem que se relacionar, meu irmão. É esse Deus que você tem que se relacionar, minha irmã. Então, nós entendemos isso, irmãos. E tem 5 benefícios que nós podemos falar. Primeiro, Deus perdoa a nossa iniquidade. Pecamos diariamente. Pecamos em palavras, pecamos por ações, pecamos por muitas vezes não fazer. O apóstolo Paulo mesmo fala: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal já habita dentro de mim. Veja que era uma luta. Nós, irmãos, passamos uma luta, porque é uma luta entre a carne e o espírito. Se você inclinar a sua natureza humana para a sua natureza do seu espírito ou da sua alma, os desejos da sua alma, você não vai servir a Deus. Mas se você inclinar a sua alma para os desejos do espírito, quando os desejos carnais vier, você tem força para vencer o pecado. Você tem força para dizer não. Então, a importância de nós entender que Deus é quem perdoa a nossa
iniquidade. Irmãos, não existe pecado grande demais para o perdão de Deus quando há arrependimento. Se você peca e não sente arrependimento, comece a repensar. Porque quando nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, como quando nós somos selados com o Espírito Santo de Deus, quando nós xingamos alguém na mesma hora, o arrependimento, oh Deus, me perdoa. Já viu no trânsito? Você está andando, aquele cara dá aquela fechada, vá tomar, meu Deus, misericórdia, meu Pai. Ou quando você está na traseira do carro, o cara entra de uma vez, não dá seta, não dá nada, não dá vontade de xingar, mas na mesma hora você vai xingar, opa, não posso, vai em paz, vai com Deus, é assim, irmãos. Então, outra coisa, segundo, cura-nos de todas as nossas enfermidades. Deus continua curando, aleluia. Então esse propósito que o pastor Heber está fazendo, de você separar uma oferta especial, e você colocar o desejo no seu coração, Deus já colocou uma oferta no meu coração para me trazer para a igreja. Eu até já falei com a Maria, já vamos separar. E Deus também já peça, o que você quer? Não é barganha com Deus, irmãos. É porque Deus, ele vê a necessidade da obra. E Deus, para abençoar os filhos dele, primeira coisa é o seguinte: você tem que abençoar a casa de Deus. É como se diz um pastor amigo meu, que mora lá nos Estados Unidos, o pastor Júnior, né, que eu fiquei 10 anos sendo pastor auxiliar dele. Ele fala: quando você compra a briga de Deus, Deus compra as suas brigas também. Aí Deus briga? Sim. A obra de Deus briga, irmãos, devido à dificuldade financeira, devido às coisas que vai fazer, tudo gera dinheiro, tudo vai dinheiro. Se vai comprar um som, tem que ter dinheiro, um som bom. Se vai reformar a igreja, tem que ter dinheiro. Ah, faz pela fé, lógico. A gente faz pela fé, por quê? Porque nós cremos num Deus, um Deus que entra com providência, porque a palavra de Deus fala que ele é o Jeová Jireu, o Senhor que provê. Então, qual é a tua dificuldade? Chega diante do Senhor e fala: Senhor, está aqui a minha oferta, eu preciso disso. Eu vou dizer de mim, eu tinha uma causa contra a empresa que eu trabalho, que eu trabalhei no setor, depois ela me tirou, não me colocou naquele setor, então eu estava em desvio de função. O funcionalismo público é assim: se o teu chefe põe você em outro setor e você faz um serviço que é diferente daquilo que você fez o concurso para fazer, chama desvio de função. E a obrigação da empresa é fazer o quê? É você, por exemplo, você passa a ser chefe, só que você não ganha como chefe. Você faz todas as funções do chefe, mas você não ganha como chefe. Aí você pode entrar na justiça para poder receber. Então, quando me tiraram daquele setor, que eu estava no setor de usinagem, e eu não ganhava como torneiro mecânico, aí eu entrei na justiça. Até o irmão falou: mas você não é crente? Eu falei: eu sou crente, eu quero meus direitos. Eu tenho direito. Usufruiu de mim 5 anos, por que eu não vou ter direito? Entrei na justiça. Irmãos, já fazia 5 anos que eu tinha entrado. Aí veio a pandemia. Eu falei: nossa, agora é que vai encerrar mesmo. Mas eu estava ali: Senhor, se eu ganhar essa causa na justiça, eu vou dar uma oferta especial para o Senhor. Eu falei: eu vou dar 10% para o Senhor, para a tua obra. Irmãos, e sem mentira nenhuma, eu já não tinha nem expectativa de ganhar mais. Por quê? Porque é difícil você ganhar na justiça contra uma prefeitura, mas demora anos, mas você ganha. E eu orando ao Senhor, e quando foi na pandemia, o advogado liga para mim. Estava trabalhando, aí eu vejo ligação, eu entro em contato com ele, aí ele fala assim: Almir, passa aqui, que a sua causa foi ganha, e o cheque está aqui na minha mão. Glória a Deus. Fui lá, recebi, e dei uma oferta especial na obra do Senhor. Vale a pena você crer na providência divina. Amém? Então, irmãos, Ele é quem cura, Ele é quem nos ajuda, Ele é quem nos fortalece.
Aí ele fala aqui, redime a sua vida da perdição. Deus tira pessoas do fundo do poço. Pessoas que muitas vezes chegam aqui no fundo do poço, Deus tem o poder de tirar. Deus tem o poder de restaurar a vida da pessoa. E você quer ver uma outra? É porque Deus, ele transforma a história, como transformou a minha vida, como transformou a vida de vocês todos. Outro ponto, que coroa de misericórdia e bondade. A misericórdia de Deus, irmão, chega antes do julgamento. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor é a causa de nós não sermos o quê? Consumido, porque as misericórdias do Senhor se renova a cada manhã. Aleluia. Você pecou hoje, você fala: Senhor, me perdoe. De manhãzinha as misericórdias do Senhor já estavam renovando você, para você caminhar, para você trabalhar, para você servir ao Senhor. Aleluia. Então essas são as misericórdias do Senhor. E por último ele fala assim: satisfaz de bem. A verdadeira satisfação, irmãos, não é estar apenas nas riquezas, não está apenas nas riquezas, mas na presença de Deus. Se você ler o Salmo 75, fala de Asaf. Asaf foi um dos regentes do coral de Salomão. Ele tocava aquilo. E um dia ele começou a observar a vida das pessoas fora da igreja. Que as pessoas viviam bem, que as pessoas tinham recurso bem, que as pessoas podiam viajar. E ele começou a pensar: Senhor, por que as pessoas são melhores do que eu? Eu estou na tua casa, estou cantando, estou servindo, estou ofertando, estou dizimando, e não vai. Como é que eu faço, Senhor? Aí foi onde um dia que ele chegou na igreja, aí a palavra veio para ele, aí ele falou: foi aonde eu descobri aonde as pessoas que não têm Deus, aonde elas vão morar. Aí ele fala: o que tenho eu na terra, o que tenho eu no céu, senão somente a ti, e na terra não há a quem eu desejo além de ti. O prazer de estar na casa do Senhor. Aleluia. Então, ele renova nossas forças como a da águia. Você sabia que a águia é o único animal, a ave, que ela olha diretamente para o sol? A águia, quando vê uma tempestade, ela não foge como os outros pássaros, não. Ela vai contra a tempestade, porque ela sabe que no meio da tempestade não tem tempestade alguma. E ela sobrevoa, ela vai alto, bem alto. Quando chega o tempo da sua velhice, a águia, sabe o que ela faz? Ela se retira com uma montanha bem alta, cheio de pedra, e ali ela começa a atacar o bico na pedra, para poder tirar, para poder descascar aquele bico. As unhas, ela rasca assim, para tirar. Por quê? Porque as unhas estavam fracas, mas aí ela fica algum tempo lá no alto, esperando ser renovada, e depois, quando ela é renovada, ela dá aquele voo bem alto. Porque é assim que Deus faz na tua vida, é assim que Deus quer fazer na tua vida nessa noite, meu irmão. É na tua vida, minha irmã. Ele quer renovar as tuas forças, Ele quer trazer ânimo para o teu coração, Ele quer realmente restaurar a tua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Aí fala aqui, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Aleluia. Irmãos, a águia, que nem eu falei, ela passa por períodos difíceis. E eu gosto de muito assistir aquele programa National Geographic. Tem um pinguim, eu não estou lembrado do nome,